Como que o Luiz Barsi lida com a queda dos preços das ações e como saber se uma empresa perdeu fundamento ou não? Veja agora. Como a gente deve lidar com os movimentos do mercado no dia a dia, ou seja, com as quedas e subidas de preço de ações, e sempre lembrar de que o preço no curto prazo é algo totalmente aleatório, é algo referente a fluxo de capital, compra, venda, oferta e demanda dos papéis de renda variável, enfim. E que às vezes nada tem a ver com o fundamento de uma empresa. E aí eu sei que eu sempre falo isso daqui no canal, eu sempre trago, né, essa visão aqui, tento deixar isso cada vez mais claro, mas nada melhor do que ouvir também aqui o nosso, talvez, grande mentor quando a gente fala da estratégia de dividendos no Brasil, né, que faz parte, inclusive, do Básico que Funciona, que é o método como eu invisto e como eu organizo minha carteira. Dentro das caixinhas do Básico que Funciona tem ali a caixinha das ações, né, de dividendos, que nada melhor que ouvir o Barsi. Então aqui eu quero fazer um episódio do Bruno Reage vendo 2 vídeos curtos. Primeiro, como que o Barsi lida com a queda dos preços das ações, beleza? E o segundo vídeo é esse daqui, como saber se uma empresa perdeu o fundamento ou não, porque isso tem tudo a ver. Se a gente é capaz de saber como lidar, especialmente com o nosso emocional, com a queda e subida de preço das ações, e olhar para isso como a oportunidade de aportar, como eu sempre falo aqui, e ao mesmo tempo a gente souber como a gente vê se uma empresa perdeu ou não seu fundamento, e aí aqui existem várias técnicas de análise, a gente vai ver o que que o Barsi vai falar aqui, mas a verdade é que 2026 tende a ser um ano de muita oportunidade. Não só no Brasil, como no mundo, beleza? Vários e vários ativos, tem que ficar atento. Deixa seu like, se inscreva no canal, se não for membro tá aqui, ó. QR Code para virar, aproveitar os vídeos, lives, grupo do Telegram, planilha de preço teto. Tem bastante coisa, beleza? Vamos começar por esse vídeo aqui. Luiz Barsi revela como o investidor deve lidar com a queda no preço das ações, beleza? Aqui acaba sendo algo que acontece cotidianamente aqui com a gente, certo? Vamos lá. É uma coisa que tem que ser exorcizado. Por quê? Porque o patrimônio, ele massageia o ego, ao passo que o dividendo, ele engorda a conta bancária. Como que o senhor lida com as quedas do mercado, né? Alguns dizem que isso é uma oportunidade, a gente tem certeza, mas nem todo mundo tem essa força psicológica para enfrentar a perda do patrimônio. Hoje é fácil, né? O senhor já é um investidor experiente, né? A gente sabe muito bem sobre a frase que o senhor sempre repete, né? Do patrimônio alimentar o ego. Mas quando o senhor começou, o senhor ficava aflito com as oscilações de mercado? O que que o senhor traria de ensinamento para quem está passando por um momento desse e ainda fica aflito quando vê as cotações caindo? Bom, o mercado, na verdade, ele me ensinou muita coisa. O importante é você saber de um dispositivo, de um elemento do mercado e utilizá-lo, não é isso? O mercado me ensinou o seguinte, que dividendo você ganha em função de quantidade possuída, não de valor aplicado. Então, quanto mais papéis, quanto mais quantidade de ações você tiver, mais você vai receber em dividendo, tá certo? Por exemplo, se você tem Isso daqui talvez seja uma frase que pode te ajudar muito se você estiver começando. Você vai ganhar. Qual é o seu objetivo? É ganhar a renda passiva. Se ganhar a renda passiva, você ganha um DPA, que é o dividendo por ação. Quanto mais ações você tiver, mais dividendos você vai receber. Então, portanto, para você conseguir ter mais ações, você quer comprar elas da forma cada vez mais barata, porque com os mesmos R$ 1.000, se ela tiver mais barata, você leva mais ações para casa. Essa é uma mentalidade que pode já ir mudando a sua visão. Talvez muitos aqui do canal já tenham essa mentalidade, talvez outros não. Tem muita gente no canal que às vezes fala assim: Bruno, comecei há 2 meses, comecei há 3 meses, tô me inspirando aqui pelos vídeos. Coloca isso na sua cabeça. Qual é a estratégia no Brasil? Seguindo o básico que funciona, não precisa nem necessariamente só seguir o que o Barsi fala, porque o Barsi é um cara que é 100% Brasil, né? Você pode fazer o básico que funciona, ter investimentos lá fora, mas pense o seguinte: na parte Brasil, eu quero ter cada vez mais dividendo recebido daquelas empresas que eu invisto, porque essas empresas que vão considerar a minha aposentadoria lá na frente. É a distribuição do lucro dela que vai me dar o dividendo lá na frente. Então, portanto, eu vou sempre esperar que eu consiga comprar mais ações dessa empresa, e o melhor momento é quando estiver descontado. Não é uma queda necessariamente, e aí isso vai para o outro vídeo que a gente vai ver daqui a pouco. Você não tem que só comprar porque caiu. Você tem que comprar quando cai, mas quando o fundamento da empresa se mantém. Por isso que eu vou fazer esse react desses 2 vídeos, tá? uma empresa que paga um dividendo de 10 centavos,
e você tiver uma ação, você vai ganhar 10 centavos. Se você tiver 100.000 ações, você vai ganhar 10 centavos 100.000 vezes. Se você tiver 1 milhão de ações, você vai ganhar 1 bilhão de vezes 10 centavos. Então, a quantidade possuída, ela é um fator determinante para que vocês possam ter o quê? Para que vocês possam ter uma carteira crescente, está correto? Eh, Quanto ao patrimônio, eu diria o seguinte: o patrimônio é uma coisa que tem que ser exorcizado. Por quê? Porque o patrimônio, ele massageia o ego, ao passo que o dividendo, ele engorda a conta bancária. Então você não vive de patrimônio, você vive de realidade, está correto? Então a sensação. O que ele está falando aqui é certo. Claro, não é às vezes o único approach, a gente tem que ser justo aqui. Algumas pessoas, por exemplo, falam o seguinte: "Não, eu vou economizar o meu patrimônio ao longo do tempo, e na minha aposentadoria eu vou usar esse patrimônio, ou seja, vou consumir esse patrimônio". Vamos pensar o seguinte: o cara acumulou não sei quantos milhões de reais na vida inteira, e quando ele chega numa idade, ele fala assim: "Bom, agora com esses milhões que eu tenho aqui guardado, eu vou viver consumindo isso a ponto de quando eu morrer, pelo menos na minha projeção, eu vou ter zero, porque eu vou ter consumido isso". Isso é um approach. O outro approach do Barça é o seguinte: o patrimônio não me diz nada, o que me diz é o dividendo e a renda passiva gerada deste patrimônio. Então, portanto, nessa visão, não faz sentido nenhum você ficar preocupado com o patrimônio, e sim com quanto de renda você está recebendo. Porque lembra, às vezes seu patrimônio pode estar menor do que no ano anterior por conta de uma variação do mercado, mas às vezes as empresas estão com um fundamento muito sólido. E o seu dividendo, mesmo com patrimônio menor, pode ser maior do que no ano anterior. Olha que louco isso. Você pode ter um ano onde o seu dividendo é muito maior, mas seu patrimônio caiu. Por quê? Porque na verdade você continuou comprando negócios bons, com bons fundamentos, que continuaram pagando dividendo. E o patrimônio oscila. Beleza? Então, essa é um outro approach, acho que é interessante você perceber. E é simples, é só pensar dessa forma. Que fica é que as pessoas se atemorizam quando uma ação ela perde um determinado valor. Mas, como é um título de renda variável, ela tanto pode variar para baixo, como seguramente ela vai variar para cima também. Está correto? Então, eu acho que a pessoa fixar assim, uma forma neurótica de pensar só no patrimônio, ah, eu acho errado. Quem compra ações tem que fazer como eu. Eu acho que eu não sei se algum dos senhores aqui torce para o mercado cair. Eu acho que muita gente torce para o mercado subir. O pessoal já pediu, viu, Barça? Mas eu torço para cair. Aí. Então, quer dizer, eu não me preocupo com o patrimônio, tá certo? É isso aí. Então, É isso, beleza? Não tem muito mais o que falar. Vamos para esse outro aqui, que eu acho interessante da gente ouvir, que é como saber se uma empresa perdeu ou não fundamentos, e ver a opinião do Barsi. é muito importante se conhecer a empresa. Há tempos atrás, era um elemento importantíssimo ir conhecer a empresa, porque conhecendo a empresa você tinha o quê? Você tinha um parâmetro definido do que era a sua estrutura física, a sua estrutura operacional, é isso? Hoje as coisas ficaram muito mais fáceis, porque através da internet muitas empresas têm já esse essa visita virtual. Então hoje está muito mais fácil do que quando eu comecei. Como o senhor faz para diferenciar uma empresa ruim que perdeu o fundamento de uma empresa que é boa, mas que está passando por um mau momento? Como identificar essas duas coisas? Porque às vezes, dá para confundir, né. E às vezes, a perda do fundamento ela não é tão óbvia, né, demora um pouquinho para a gente enxergar. O senhor, na sua experiência, como é que o senhor faz para identificar se essa empresa não vale a pena mais investir ou, se ela é uma boa empresa, só está passando por uma fase ruim e isso vai passar no futuro? Existe um elemento chamado histórico. Por exemplo, o setor de varejo. Qual é o histórico das empresas
do setor de varejo. É terrível, não é? Então, o simples histórico já é um denominador capaz de estimular a pessoa a adquirir ações daquela empresa. Eu procuro Concordo. Não só o histórico, como também a projeção do futuro. Porque não adianta nada, às vezes, você comprar uma empresa que foi muito boa no passado, mas que está sendo disruptada por outra tecnologia. Por isso que é importante. E percebe que o Barça não falou em nenhum momento aqui do preço, gente. Porque o preço em si é a última coisa que você vai olhar. É assim, o preço ele só vai te dizer uma coisa: o quanto de renda passiva, percentualmente falando, você vai estar recebendo daquela empresa. No final do dia é isso. O resto, para o investidor de longo prazo, é olhar para a empresa e falar assim: cara, este negócio que está sendo executado por pessoas, que está resolvendo um problema para a sociedade, que está ajudando a sociedade de alguma forma, tem perspectiva de continuar ajudando, de continuar crescendo. Essa é uma análise que vai muito além de números. Muito além. E o erro principal, na minha opinião, e eu já trabalhei, lembrando, eu já trabalhei como analista de ações em banco. Já trabalhei. Escrevia relatório, fazia modelo. E o erro era assim: você olhava para um lado, os caras perdiam 90% do dia no número. E aí eu falava assim, cara, mas o que adianta a gente ficar falando do número de um trimestre para frente, 2 semestres para frente? A gente tem que entender se esse negócio vai ficar vivo daqui a 10 anos. Eu acho que é 90% do tempo é ficar tentando entender isso. Como? Conversando com as pessoas que trabalham no lugar, vendo os vídeos sobre o lugar, vendo as entrevistas da diretoria, olhando para o setor e olhando assim, cara, o que tem de ponto forte e ponto fraco nessa empresa? Pô, a marca dela é forte, a marca dela é fraca. Você entende? Tem uma vantagem competitiva, tem uma puta máquina que só foram eles que criaram. Essa é a jogada, beleza? Essa é o que diferencia o cara do curto prazo do cara que tem uma vida como o Barsi, que se dedicou a isso. Entende, gente? E assim, cada um vai querer fazer essa análise de um jeito. Beleza, cada um vai querer fazer essa análise de um jeito, mas coloca na sua cabeça. A análise qualitativa, que é isso que eu tô falando, é muito importante. E eu falo disso lá no Básico Funciona. Beleza? sempre que possível, além de examinar o histórico da empresa, o setor de atividade, porque existem setores de atividade perene, que são aqueles sem o qual uma economia não vive, e existem setores de atividades que eles não se mantêm. Eles têm uma configuração de voo de galinha, por exemplo, são coisas que, não têm nunca condições de prosperar. Então eu, é claro, analiso o setor, analiso quais as empresas dentro do setor que conseguem manter uma sustentabilidade capaz de gerar bons proventos, e aí então eu posso eleger ou não o papel, tá certo? Existem alguns fatores a serem avaliados, né. Por exemplo, eu procuro conhecer e saber a origem do gestor. Se é um bom gestor, se ele tem o quê? Um histórico, de resultados positivos, se ele é um mau gestor, se ele é um cidadão que, por exemplo, que acaba sendo um inocente útil, né, de, investir em atividades que realmente, não gerem E o que o Barça está falando aqui é muito verdade. E não pense que é fácil você fazer isso. E, na verdade, conhecer o gestor, conhecer se o cara vai ser bom ou não, o histórico dele, as intenções dele, é muito mais difícil, gente, do que fazer um modelo projetando qual vai ser a lucratividade, qual vai ser o PL projetado de 12 meses da empresa. É muito mais difícil isso, porque é muito menos palpável, muito menos objetivo. Por isso que eu falo, a boa análise do cara que acaba ganhando no longo prazo é o cara que faz análise qualitativa muito boa. O pessoal fala assim: "Ah, então eu nem ligo pro preço, Bruno, eu vou comprando negócios bons". Às vezes você até pode fazer isso, eu não vou dizer que você tá errado. É mais certo você fazer isso do que você ser um cara curto prazista que fica tentando fazer trade rápido, beleza? E lembra, o preço teto, na verdade, ele é uma métrica para você receber uma renda passiva alvo. Ele não é uma métrica do quanto deveria valer a ação, não é isso, entende? Isso é muito louco. No final do dia, eu acho que quem olha para o preço teto, como a gente faz, tem um pouco dessa mentalidade do tipo: "Cara, o que importa é o fundamento da empresa. O que importa é isso, no final das contas", entende? lucro, podem
aumentar o faturamento, mas não gera lucro. Eu examino também o quê? O compromisso. O que que é o compromisso? O compromisso da empresa ter com alguém a quem ela tenha que subsidiar ou pagar. Por exemplo, o Banco Santander. O compromisso dele é mandar dinheiro para a Espanha, certo? Por exemplo, a Klabin, o compromisso dela é remunerar a maioria dos acionistas, dos grandes acionistas. Por quê? Porque os grandes acionistas não integram a gestão da empresa, e assim sucessivamente. Então eu procuro examinar todos esses fatores, é isso. E eu vou comprando ações daqueles que realmente produzam essas indicações positivas. Então, por exemplo, sustentabilidade. É muito importante a empresa que tenha um grau de sustentabilidade bom. Eu sempre costumo dar o exemplo da Klabin, tá certo? A Klabin pega uma sementinha pequena, coloca no recipiente e gera uma mudinha pequena. Ele transforma essa muda pequena para um viveiro. Do viveiro ele vai para a terra, tá certo? Da terra, aquela sementinha se transforma numa árvore. Aquela árvore, ela é cortada, ela é preparada para fazer uma pasta mecânica. Essa pasta mecânica, ela entra num equipamento, numa máquina que tem mais de 200 metros. Toma um adendo aqui. Você percebe que ele está falando aqui é uma história. Eu acho que talvez uma moral dessa história leva tempo. O investimento, o fundamento da empresa, a visão do investidor, ela tem que ser muito amparada pelo tempo. Não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro, não é de um ano para o outro. São anos para frente. E eu acho que talvez esse seja o maior desafio de todo mundo, porque a gente sempre tende a ser curto-prazista. A sociedade foi feita assim. Felizmente ou infelizmente, não vou nem entrar nesse valor aqui. Mas a gente sempre foi construído, tudo colocado na nossa frente para o imediatismo. O agora, o agora, o agora. A gente se blindar disso é muito importante. Então, de novo, é entender a história, é entender o processo. Olha como leva tempo. Então, se a empresa leva tempo para gerar o seu resultado, para gerar o valor, não vai ser de um dia para o outro que você vai ficar rico sendo acionista. De comprimento e gera o papel. O que é que acontece? A sustentabilidade está concentrada no seguinte: pega-se outra sementinha Deixa eu pular um pouco. para os acionistas. Era um elemento, um parâmetro definido do que era a sua estrutura física, custava 40 centavos. Bom, eu acho que ele acabou falando tudo já, né, gente? Mas é isso, você percebe o seguinte, então. O preço ele tem que ser olhado como uma questão aleatória de curto prazo que te permite encontrar os negócios com bons fundamentos, e aí você precisa trabalhar em encontrar e saber o que é um negócio com bom fundamento, e usar desse preço para conseguir comprar cada vez mais ações. Portanto, você vai querer encontrar um negócio com ótimo fundamento, com preço lá embaixo. E o mercado te dá isso. Não só te deu, como está te dando, como vai te dar lá na frente. Obrigado por ter chegado até aqui e se gostou do vídeo, se inscreva para apoiar o canal.